meus alunos do Colégio Equipe do 9º ano. Vamos continuar nossas aulas online? Hoje nós vamos falar sobre botânica, reino protista. Como nós vimos lá atrás, na primeira aula, pela classificação de Thacker, protista não são mais os seres intermediários entre os animais e os vegetais. Isso acabou. Então, qual é a caracterização dos protistas atualmente? Eles são eucariontes, unicelulares, autótrofos fazendo fotossíntese ou heterótrofos fazendo absorção ou ingestão. Dentro do reino protista, nós temos 4 filos: euglenofita, pirrofita, crisofita e protozoa. Perceba que os 3 primeiros têm o sufixo fita, o que significa que eles são algas. Essas algas, como elas são unicelulares aquáticas, elas fazem parte de uma categoria de seres chamado fitoplâncton. Deixa eu explicar direitinho. O plâncton é qualquer ser vivo microscópico de habitat aquático. Quando ele é heterótrofo, a gente chama de zooplâncton. E quando ele é autótrofo, nós chamamos de fitoplâncton. Então, essas 3 algas fazem parte do fitoplâncton, tão importante no mar como alimentação de muitos seres vivos, como baleias e outros peixes, tá? E além disso, essas algas são as verdadeiras responsáveis pela renovação do oxigênio da Terra. Então, aquele papo que a Amazônia é pulmão do mundo está errado. Quem é o pulmão do mundo, quem renova o oxigênio da Terra, são essas algas do reino protista: euglenofita, pirrofita e crisofita. E nós temos um outro tipo de protista completamente diferente, que é o protozoa. Aí já diz, eles são os protozoários. Aqui nós temos exemplares de todos esses seres do reino protista. Tem aqui uma euglenofita, aqui nós temos uma alga, aqui nós temos uma outra alga e protozoários. Nós vamos estudar separadamente cada um desses filos. Vamos começar das algas fitoplanctônicas, ou seja, o fitoplâncton. Nós temos 3 algas, como nós vimos, a euglenofita, a pirrofita e a crisofita. Além de vocês terem que lembrar esses 3 nomes enjoados, eu sugiro que vocês lembrem 4 coisas de cada alga. Está ótimo. Você lembrando de 4 coisas de cada alga, para mim está ótimo. Você consegue fazer até a prova do Enem, se for necessário. Quanto mais a prova do Colune. Bem, o que eu quero que vocês saibam de cada alga? Primeiro, qual é a parede celular dessa alga? Segundo, qual é o pigmento que elas usam para fazer fotossíntese? Terceiro, como é que elas armazenam energia no corpo delas? E quarto, uma curiosidade, uma coisa diferente que acontece em cada alga dessa. Vamos começar da euglenofita. As euglenofita são conhecidas popularmente como euglenas. A curiosidade vou começar de trás para frente. A curiosidade da euglenofita é que elas são algas que não têm parede celular. Olha que legal. Por elas não terem parede celular, a membrana delas é mais grossa. Ela chama película. Está aqui, ó. Aqui nós temos um esquema de uma euglena e aqui a membrana dela, que é a película. Beleza? E uma outra curiosidade é que, por não terem parede celular, a única alga que tem vacúolo contrátil é a euglena. Então, tem vacúolo contrátil e não tem parede celular. Beleza? Bem, o pigmento da euglena é a clorofila A e C. Tá? Tem duas clorofilas, A e C. E a substância que elas usam para acumular energia no corpo delas não é o amido igual às plantas, nem o glicogênio igual aos animais. São óleos. Então, é o óleo que é usado para armazenar energia na euglena. Aqui nós temos uma foto de uma euglena, um esquema de uma euglena, mostrando os seus cloroplastos, o flagelo da euglena. Tá? Tem uma estrutura muito interessante aqui também, que é o estigma fotorreceptor, que a gente considera como sendo um precursor do olho dos animais. Porque é a partir desse estigma, dessa estrutura aqui, que a euglena consegue identificar de onde vem a luz e ela nada com o flagelo em direção à luz. Olha que interessante. Beleza? A segunda alga fitoplanctônica do reino protista são as algas pirrófitas. Essas algas são conhecidas como alga-fogo ou dinoflagelados. Por que dinoflagelados? Porque elas têm 2 flagelos, beleza?
Dinoflagelados, porque tem 2 flagelos. Alga-fogo, porque elas têm um aspecto vermelho muito intenso, parece fogo mesmo, tá? Bem, a parede celular dessas algas é feita de placas de celulose e ela é chamada de lórica. Ela é tão dura, tá vendo? Ela apresenta uns sulcos em volta dela, tá vendo? A lórica aqui, ó, esses sulcos é onde o flagelo dela se enrola. Então essas algas, elas têm um movimento muito característico das pirrófitas, que eu falo que é o movimento em peão, ou piorra, daí o nome pirrófitas, né? Dá para lembrar. Por que é piorra? Porque um flagelo fica livre para trás, empurrando a alga para frente, e o outro fica enrolado nesse sulco aqui. E quando ele bate, ele faz com que a alga rode. Então, essa alga ela tem um movimento característico em espiral. Ela roda quando ela está nadando. Tá? O pigmento dela é clorofila A e D de dado. E o que faz elas ficarem vermelhas é um pigmento chamado ficoeritrina. Eritros vem de vermelho. Eritros, vermelho, do grego. Beleza? Fácil aqui, a substância de reserva energética também é o óleo das pirrófitas, tá? E aqui tem uma coisa muito legal, isso não cai em prova, galera, isso despenca. A maré vermelha é um fenômeno natural que acontece devido ao grande crescimento dessa alga aqui, ó, Goniolax. Como assim? Em locais onde tem uma baía, por exemplo, a Baía de Guanabara, isso acontece sempre, lá no Rio, né? Onde a água fica quente, onde há um depósito muito grande de matéria orgânica e sais minerais. Essa alga cresce tanto que a água fica até avermelhada, daí o nome maré vermelha. Seria um fenômeno bonito, até, né? Só que ele é perigoso, porque ela produz uma neurotoxina que pode matar animais e peixes, aonde acontece essa mancha avermelhada no mar, maré vermelha. E um outro fenômeno interessante da pirrófita é a bioluminescência. O que é isso? É como se você tivesse jogado purpurina na água do mar à noite. A água fica um brilhante, parece que um azul brilhante, muito bonito, é feito para essa alga aqui, Noctiluca miliaris. Então esses dois fenômenos aqui, a maré vermelha e a bioluminescência, são fenômenos naturais, não tem nada a ver com poluição de óleo na água, eles tentam enganar a gente na hora da prova. Tem a ver com a superpopulação de algas pirrófitas, beleza? E por último, a alga fitoplanctônica é a crisofita. As crisofitas são as algas douradas ou diatomáceas. Essas algas, eu vou explicar já já porque elas são douradas. Elas têm a parede celular feita de sílica. Deixa eu explicar isso. A sílica, gente, é a mesma composição da areia e do vidro. Olha que interessante. Essa estrutura da crisófita, a parede celular dela, aqui tá vendo, ó, que a parede celular dela aqui em volta, ó, ela é meio transparente, parece um vidro, porque ela é feita de sílica. É a estrutura mais dura e mais rígida que existe em todos os seres vivos que a gente conhece na Terra. Ela é tão especial que ela tem um nome especial, ela é chamada de frústula ou carapaça. É a parede celular das crisófitas, beleza? O pigmento que elas têm é o mesmo daqui da euglenophita, né? É A e C, e elas têm um pigmento fucoxantina, que é um pigmento amarelo. Aí eu vou explicar o nome da alga dourada. Como esse pigmento é amarelo e a carapaça dela, a frústula dela, parece um vidro, o amarelo junto com o efeito do vidro, ela fica dourada, beleza? Um exemplo de uma alga aqui, olha o nome dela, navícola, porque ela parece com uma nave mesmo, tá vendo? Ó? Essa aqui são exemplos de algas crisofitas ou douradas ou diatomáceas, beleza? Uma curiosidade sobre as algas douradas é que quando elas morrem, essa parede celular delas afunda, vai para o fundo do mar e forma uma espécie de uma areinha, que a gente chama de terra das diatomáceas. Por quê? Não se decompõe e vai se depositando no fundo do mar. Beleza? Para terminar, dentro do reino protista, nós temos o filo Protozoa. Olha o nome. Proto, primeiro, zoam, animais. Ou seja, o filo Protozoa dos protistas, acredita-se que sejam eles os precursores de nós, os animais. Bem, os protozoários são os protistas heterótrofos. Todo protista autótrofo é alga, todo protista heterótrofo é protozoário. Eles não têm parede celular e não têm cloroplastos, tá?
Por isso, eles têm que ter uma estrutura chamada vacúolo pulsátil. Nós vamos ver melhor essa estrutura já já. Mas só tem vacúolo pulsátil o protozoário que vive na água doce. Vou explicar por quê. Quando o protozoário vive na água salgada, a tendência da água é sair para o lado de fora da célula. E aí o protozoário não sofre nada. Agora, quando o protozoário está na água doce, a tendência da água é entrar na célula do protozoário. Ele vai inchando até estourar. Para evitar dele explodir, ele tem um vacúolo pulsátil que pulsa e joga esse excesso de água para fora, impedindo que a célula estoure. Beleza? Esses protozoários, eles podem ter dois núcleos. O macronúcleo, que é o núcleo vegetativo, o nome já diz, ele vegeta, ou seja, ele cresce, ele se alimenta, ele produz as coisas que o protozoário precisa para viver, para vegetar. E o micronúcleo, que é o núcleo reprodutivo. Esse aqui tem a ver com reprodução sexuada, beleza? Bem, os protozoários são divididos em 4 classes de acordo com a locomoção deles. Como assim? A classe Rhizópoda ou Sarcodínea são os protozoários que emitem pseudópodos. Nós vamos ver o que é isso já já. A classe Mastigófora ou Flagellata são os protozoários que têm flagelos. A classe Ciliófora ou Ciliados são os protozoários que têm cílios. E a classe Esporozoa ou Apicomplexa são os protozoários que não têm estrutura de locomoção. Aqui nós temos alguns exemplares de protozoários, está vendo aqui, ó, com flagelo, aqui tem cílios, aqui tem pseudópode. Nós vamos ver isso melhor agora na próxima slide. Bem, a classe Rhizópoda ou Sarcodínea são os protozoários que emitem pseudópodes. Está aqui, ó. O que são pseudópodes? São esses prolongamentos que fazem com que o protozoário vai crescendo igual um movimento de uma gosma. Eles vão se projetando para frente. Além de locomoção, o pseudópode também serve para engolir o alimento, ou seja, fazer fagocitose. Aqui tem o vacúolo pulsátil, olha, está cheio d'água. O que ele faz agora? Ele aperta, ele pulsa e joga esse excesso de água para fora, impedindo que essa ameba, aqui é a ameba proteus, que essa ameba exploda, beleza? Bem, a classe Mastigófora ou Flagelados são os protozoários que têm flagelos. Um exemplo clássico e muito importante para nós aqui do Brasil é o Trypanosoma cruzi, que é o causador de uma doença muito grave chamada doença de Chagas, que ela é endêmica no Brasil. Na próxima aula nós vamos estudar isso um pouco melhor. Aqui nós temos protozoários que têm flagelos. Aqui uma giardia que tem 8 flagelos. Aqui um triconomas que tem 6 flagelos. Aqui um trypanosoma que tem 1 flagelo. Aqui uma leishmania que tem 1 flagelo. São exemplos de protozoários. Não quero que vocês decorem esses nomes. Só quero que vocês lembrem que Mastigófora é flagelado. Beleza? E por último, nós temos a Ciliófora ou Ciliados, são os protozoários que têm essa doeira de estrutura aqui em volta, que são os cílios, beleza? Aqui nós temos um vacúolo contrátil ou pulsátil vazio, tá vendo? E fica todo estrelado, joia? Bem, um exemplo de uma classe Ciliófora ou Ciliados é o Paramécio caudatum, que é esse protozoário que está aqui, ó. Aqui tem um vacúolo contrátil cheio e aqui um vacúolo contrátil vazio. Há o macronúcleo aqui e olha o micronúcleo aqui, ó. Micronúcleo e macronúcleo, beleza? A classe Esporozoa ou Apicomplexa são os protozoários que não têm estruturas de locomoção. Por isso, a grande maioria das esporozoas são parasitas. Por quê? Eles têm que viver dentro do corpo do ser que eles estão parasitando. Eles não conseguem se locomover, então eles vivem dentro do corpo. Um exemplo muito importante aqui no Brasil também é o Plasmodium malariae, que causa malária. Aqui nós estamos vendo uma hemácia dentro do sangue da pessoa infestada, né, pela malária, e essas estruturas aqui dentro, são o plasmódio se multiplicando dentro da hemácia. Essa hemácia aqui, você percebe que ela já está totalmente diferente do normal. O que ela vai acontecer com ela? Ela vai explodir e essa pessoa vai ter uma febre muito intensa. Nós vamos estudar isso melhor na próxima aula. Agora, vamos fazer os exercícios.